Cá estamos, mais um episódio, mais uma viagem aqui neste Elevar o Desporto. Mais uma vez com Ricardos, hoje com Ricardo Gomes. Ricardo, como é que está, antes de iniciarmos isto, Sim. Como é que está a ser, qual é o feedback? Até agora, como é que as pessoas estão... Eu tenho recebido bons feedbacks, não é? Sim, olha, eu também tenho recebido muitos feedbacks, muito positivos. Dizem que fazemos uma boa dupla. Ainda não casámos. Ainda não casámos, mas dizem que sim, que fazemos uma boa dupla, que temos aqui empatia e que deixamos os convidados à vontade e que ficam muito curiosos com as histórias que nos trazem. Bom, e querem mais, não é? E querem mais. Convidados de hoje temos cá Ricardo Gomes. Porquê Ricardo Gomes? Mais um Ricardo aqui, neste Elevar o Desporto. Os Ricardos Estão na moda. Sim, são muito ligados ao desporto, bons profissionais, como é o caso também do Ricardo Gomes. Obrigado. Um bom profissional ligado à área, apesar de ser formado em engenharia, dedicou sempre a sua vida ao desporto, maioritariamente ligado ao basquetebol, mas a sua vida tem sido sempre dedicada ao desporto, sim. A gestão de eventos, a gestão de equipamentos desportivos também, e portanto é um homem que trabalha diariamente para a promoção da prática do desporto e para elevar o desporto naturalmente. Ricardo, depois desta introdução, não sei se tens mais alguma coisa a falar. Ficamos por aqui já, não é? Eu próprio já ia dizer, vamos embora então, boa noite, obrigado. Obrigado. Foi bom estar aqui este bocadinho, não é? Foi um prazer. Não, mas acima de tudo foi uma boa descrição. Da minha formação inicial é nitidamente nada a ver com o que eu fiz no resto de toda a minha vida, sendo que sempre estive bastante ligado ao desporto, desde na altura da escola, onde andei na escola secundária de Dom Dinis, como quase todos, aqui no bairro. como quase todos nós andámos, e já desde aí tinha uma atividade bastante grande a nível de eventos, de organizar eventos, organizar torneios, fazer parte, não era de turmas de desporto, mas acabava por estar bastante inserido nos núcleos de basquetebol, de futebol, acabei sempre por ser algo que me chamava a atenção e que me dava alguma vontade para. Depois também, realmente joguei basquetebol durante nada como ao nível dos outros convidados que já cá tivemos, de uma forma muito singela e amador. Tenho visto. Fiz o meu trabalho de casa. Nunca viria aqui sem ter pelo menos percebido o que é que ia acontecer. Então fiz questão de ver e desde já sinto-me bastante contente e feliz de ter este convite depois de convidados. Até agora que eu vi foi o Jorge. E foi a Carla, e como é óbvio não sou um atleta como eles, mas faço o meu caminho na parte de trás, a tentar organizar eventos, a tentar projetar também algum desporto e também, acima de tudo, a demonstrar também um pouco do que é que a nossa freguesia de Marvila, o nosso bairro de Chelas, tem. Para além de esportistas, também temos outras pessoas que também têm capacidades para além de ser só na parte dentro de campo, por assim dizer, mas também há um trabalho importante a ser feito cá fora para dinamizar e também para divulgar mais o desporto, neste caso no nosso bairro, na nossa junta de freguesia, até no meu caso pessoal, acabamos por organizar muitos eventos já numa projeção um bocadinho a nível nacional e até alguns eventos internacionais, e como é óbvio é sempre bom e sentir aqui pelo menos as pessoas a saberem, conhecerem o nosso trabalho, a comentarem, a falarem. Acho que é sempre interessante e é bom ouvir as palavras positivas, neste caso se calhar um bocado exageradas da parte do Ricardo. Não, realista. Não foi exagerado. Não foi. Sabes que ele, à maneira dele, também leva ao desporto. É isso, não é? Sim, claramente. Através da empresa, não é? Que é o CEO da Master Food. Sim, exatamente. Uma empresa aqui da freguesia de Marvila. E que, quando falavas há bocado em eventos nacionais e internacionais, lembrei-me do evento que falaste de Walking Football na Madeira. Queres partilhar essa experiência? Nós a Master Food começou de uma empresa que organizava torneios de futebol para grupos de amigos e depois passámos facilmente para nível mais empresarial e depois com algumas parcerias, uma delas com a Fundação Benfica, em que fazemos eventos de walking football, que é algo bastante interessante, e depois, pelo próprio nome, é futebol a andar. É uma modalidade que cresceu em Inglaterra, mais norte da Europa e também na Holanda, sendo que nós em Portugal somos nós que fazemos aqui várias atividades e acaba por ter uma projeção bastante interessante e inclusivamente fomos há pouco tempo à Madeira fazer um evento de walking football em que tivemos várias equipas internacionais. E depois estamos a falar de 40 a 50 equipas com 400 a 500 pessoas, sendo que nesta... Quantos? 400 a 500 pessoas, sendo que... E a idade? Essa é a beleza deste desporto. Isto é um desporto mais para a idade sénior, de motivação e de tentar também... Conhecimento ativo também, não é? Sim, claro. E atenção, estamos a falar de pessoas que depois
com 60 anos ou com 70 anos que têm uma capacidade física e uma capacidade até de correr que não podem. Nós não podemos permitir, porque uma das regras é que não se pode correr. Só se pode andar, e acabam por ter uma dinâmica excelente e, acima de tudo, vês uma alegria fantástica de poderem estar no evento daqueles. É verdade que a parte competitiva também existe, mas é, acima de tudo, uma grande festa para estes senhores, jovens entre aspas, que estão ali com uma alegria e uma juventude brutal, em que andamos pelo país todo. Nós, acima de tudo, agora vamos novamente à Madeira dia 1 de Abril e fazer mais uma etapa. Também acho que vamos indo aos Açores este ano, e depois andamos pelo de norte a sul. Temos também uma etapa em Miranda do Douro, se não estou em erro, que são ainda vários quilómetros e várias horas de viagem até chegar lá acima, mas acaba por ser algo que está a alastrar. Eu acho que vamos cada vez mais ouvir falar desta modalidade, porque acho que é algo que trabalha nitidamente o que tem que ser, acima de tudo, o desporto, que é algo bastante social, algo que a competitividade não é o mais importante, e nestas idades mais ainda é importante eles terem realmente um envelhecimento ativo e estarem presentes porque estas pessoas, inclusivamente, algumas até já jogaram. Nós temos algumas equipas, eu lembro, por exemplo, da Oliveira do Bairro, que equipas têm muitos jogadores da Académica, Gil Vicente, que acabam por já ter jogado em níveis bastante avançados e bastante altos do futebol, e que com 65 anos e 70 anos, eu lembro-me de um jovem, entre aspas, na Madeira, que, se não estou em erro, tinha 75 anos, tinha jogado no Marítimo e tinha jogado no União da Madeira, mas com uma qualidade, sem correr, a andar, mas olhava-se para a pessoa e via-se que a pessoa não se dava nem de perto nem de longe a idade que ele tinha, que realmente tinha uma idade que não se estava à espera, mas com muita qualidade futebolística. Joga melhor que eu, de certeza absoluta. Ele com 70 anos, muito melhor que os meus pés, de certeza, agora aos 40. Ricardo, só para ver se eu percebo, então vocês reúnem 300, 400, 500 pessoas, tudo da idade sénior, praticar futebol. Futebol a andar, acima de tudo. Os campos têm o tamanho de um campo de futebol 5, mais ou menos, em que depois têm regras específicas em que não se pode andar. Não se pode correr. Não se pode correr, peço desculpa. Nós costumamos dizer, se correr, corre mal, não é? Não, e é falta, é livre e direto. A bola não pode subir acima da cintura e não se pode invadir a área defensiva, isto é, ninguém pode jogar dentro da área. E depois não há guarda-redes. Também não se pode roubar a bola, não é? Também não se pode, isto é, roubar a bola, para quê? Para levar para casa? Ter uma distância de exatamente, segurança, para tentar proteger. Não, para casa não. Para tentar proteger em termos de integridade física porque depois também é um jogo muito inclusivo a nível feminino, isto é, há muitas senhoras nestas equipas. Há mistura, as equipas são mistas, isto é, acaba por haver uma festa, é diferente, nitidamente o futebol, e cada vez mais vimos de forma oficial e de forma federada, cada vez é mais um desporto para todos os géneros, seja masculino ou feminino, e cada vez há mais raparigas a jogar a bola, o que é muito bom, mas na parte sénior, aquelas senhoras nunca jogaram a bola, quase de certeza absoluta. Sim. É muito engraçado ver a alegria com que elas estão naqueles eventos e estão ali a participar, e algumas até têm bastante jeito. Porquê? Porque fisicamente têm uma maior capacidade de locomoção ou de uma vida mais ativa do que alguns dos senhores, que se calhar até jogaram, mas por N situações, seja de saúde, seja o que for, já não têm uma mobilidade tão boa. Então elas acabam por estar ali numa grande alegria e dão uma vida bastante engraçada aos eventos, e acaba por ser muito interessante ver a dinâmica toda a ser criada. E normalmente o que nós temos é 4 campos ao mesmo tempo, num campo de futebol de 11, dividimos em 4 campos e depois estamos ali durante 2, 3 horas com vários jogos sucessivos, e depois há sempre um quadro competitivo adequado à capacidade das equipas, uma mais lúdica e a outra mais à séria, por assim dizer. E só uma última pergunta, que é, todas estas pessoas estão reunidas ali durante aquele tempo, a pergunta é, como é que vocês captam as pessoas e qual é o sentimento depois no final, depois de elas participarem nestes eventos? Neste caso específico, a Masterfood, por exemplo, é a empresa que efetua o evento na parte da logística. Em termos de comunicação, é através da RUTIS, da Rede de Universidades Séniores Nacional, e são eles que têm este evento em parceria com a Fundação Benfica, e depois nós somos contratados pela Fundação Benfica para efetuar e para realizar o evento, sendo que nós com a Fundação Benfica fazemos outros projetos. Num dos fins de semana, por aí, há vários fins de semana. No futuro próximo, a palavra, vamos pôr isto desta forma, será precisamente ali na Zona J de Chelas, que será uma etapa do CCL, que é o Community Champions League, que é um de todos os projetos, não quer não diminuir os outros, mas esse é muito importante. Pessoalmente, para mim, é o que eu acho mais interessante, que levamos o futebol, e o futebol em larga escala toda a cidade de Lisboa, a todos os bairros, em que é um evento em parceria com a Gebalis, com a Fundação Benfica, e nós a realizar o evento
em todos os bairros de Lisboa e, acima de tudo, nota-se perfeitamente que eu gosto de falar do bairrismo, mas o bairrismo não tem que ser visto de uma forma pejorativa, é exatamente o oposto. Tem que ser visto da forma que é nós temos orgulho de onde somos e orgulho do nosso bairro. E este bairrismo que eu vejo como uma forma positiva é muito interessante nesta componente, precisamente porque nós vamos ao meio do bairro, vamos estar no meio das zonas de Otachelas, no ringue ali que até está em umas excelentes condições, que foi há pouco tempo renovado e vamos ter precisamente o torneio a realizar-se ali com equipas de outras zonas de Lisboa. Este eu penso que seja nesta primeira fase só da Zona Oriental, estão divididas em 2 zonas, e só da Zona Oriental, e vão estar ali a realizar um torneio de futebol com regras específicas, com uma... Regras específicas também definidas pelos jogadores, que são crianças, não é? Sim, exatamente. São jovens, em que tudo foi construído também com a participação cívica deles, não é? E a parte interessante é que o futebol vale apenas 3 pontos. Depois todas as outras componentes que eles têm, desde a limpeza do terreno, desde os horários, desde o equipamento, desde a recepção das equipas, e depois a componente dos projetos que eles têm que efetuar, projetos comunitários que eles têm que efetuar durante a competição, também dá pontos. Isto acaba por ser engraçado, em que vez nós como empresa, empresa externa, também temos que fazer uma pontuação a nível de fair play, dar uma pontuação, e isto acaba por... É verdade que vale pontos a vitória, mas a vitória nitidamente, até em termos de classificação, não é o mais importante. É importante que eles percebam que o futebol é apenas um jogo, uma desculpa neste caso, para estarem num projeto inseridos numa componente mais social, mais solidária. Existem, durante o ano todo, estão a decorrer constantemente jogos e projetos comunitários. Inclusivamente temos uma equipa que até é efetuada pela Cruz Vermelha, se não estou em erro, com refugiados recém-chegados a Portugal, e que participam também neste torneio, que eu acho que é exatamente isto que nós estamos a fazer, que é combater a exclusão e tentar fazer uma inclusão social maior juntos de jovens que supostamente poderão ter mais alguma dificuldade, e está mais do que provado que a melhor forma de inclusão social é através do desporto. Por isso faz todo o sentido que seja através do desporto também que se faz esse trabalho, e é muito bom ver instituições como a Gebalis, como a Fundação Benfica, a ter este trabalho, porque atenção, nós somos Masterfood, somos apenas uma empresa que realiza o evento, não somos o promotor, somos Vocês são um meio para que aconteça da melhor forma. Sim, nós tentamos ao máximo, seja, eu costumo dizer, e aí tenho sorte do meu pai, que seja a limpar o chão da casa de banho, ou seja, a fazer um evento para 600 pessoas, o profissionalismo vai ser sempre o mesmo. Isto é, nós vamos sempre fazer, ou eu pessoalmente vou sempre fazer o meu melhor possível, qualquer que seja o nosso torneio, seja um torneio mais pequeno. Estamos a fazer agora um para a Casa do Concelho de Sabugal, com 6 equipas, com algumas pessoas do Concelho de Sabugal que estão em Lisboa, e fazemos um torneio, como pode ser depois um evento. Vamos agora fazer um evento internacional para mais de 50 equipas, para agências europeias toda a Europa, que virão cá no final do mês de maio. O profissionalismo vai ser o mesmo. Temos que, acima de tudo, dar o nosso máximo. E depois, se corre bem ou se corre mal, se as pessoas gostam, se as pessoas não gostam, isso depois, como é óbvio, fica do lado de lá. Mas nós tem que estar. Sim, eu gosto bom, não, e o nosso crescimento, acho que isso demonstra isso. Nós temos recebido contactos que nós às vezes nem sabemos bem como. Nós fazemos, por exemplo, um torneio da Jerónimo Martins, que envolve mais de 200 equipas a nível nacional. O torneio do Lidl também tem uma dimensão bastante grande. E depois... Jerónimo Martins, como é que se envolve, por exemplo, agora esse exemplo por acaso é bom e até é curioso, como é que uma empresa como a Jerónimo Martins, né, que é detentora do Pingo Doce, né? Exatamente, é o Pingo Doce, recheio, como mais vai à vossa procura para quê? É intervenção social, neste caso é mesmo um evento de puro e duro team building, mas envolvendo todos os seus colaboradores, podem se inscrever. Há um torneio de futebol e mais uma liga empresarial interna. Deles, nós temos torneios internos inter-empresas. Por exemplo, temos um torneio que já decorreu no Estádio da Luz, por exemplo, são várias empresas, a RTP, a Fidelidade, Banco de Portugal, a Montepio, só para dizer algumas, e depois jogam entre elas. Mas depois, ao mesmo tempo, temos isso em futebol 8 e também em futsal. E depois temos os torneios inter-empresas. Nós, por exemplo, BNP Paribas, são 30 equipas só em Lisboa, por exemplo, Fidelidade, eu estou aqui, estou-me a esquecer de vários, mas só para perceberem... Eu ouvir essas empresas, lembro-me assim, eles tiram a gravata, né? Eles, pronto, aquela malta que tira a gravata e veste o calção, né? Acima de tudo, isto é, a Masterfood já chegou a uma altura que em Lisboa tinha perto de 5 mil praticantes, e esses 5 mil praticantes, nós temos 15 anos, há 10, 15 anos atrás, eram jovens, e essas pessoas agora, ao fim de vários anos, estão em algumas posições de poder de decisão.
de destaque. Por exemplo, eu tive uma reunião, não sei se estavas presente na reunião com o Rock in Rio, que na altura estávamos presente numa reunião em que havia era o Ricardo, também se chamava Ricardo. Isto é um mundo de Ricardos, Sim, eu sinto-me aqui isolado. O Ricardo comprido, e eu olhava para o Ricardo, para o outro Ricardo do Rock in Rio, e ele olhava, e a gente sabia que se conhecia de algum lado. Ele depois soubemos o nome, eu peguei no meu telemóvel e fiz uma pesquisa no meu site, que o site tem toda a informação de todos os anos, e apareceu-me o Ricardo Comprido, que tinha jogado dos meus torneios. Ricardo Comprido, muito bom jogador, muito bom jogador. E ele parecia o nome dele, e ele tinha jogado na Masterfoot, e era daí. Isto é, acontece muitas vezes, em momentos de conversa, as pessoas dizerem, mas eu já joguei nos vossos torneios. E felizmente eu também não estou em todos os torneios, já estou, isto é, acaba por ser já uma dimensão. Nós todos os dias, hoje está-se a realizar, por exemplo, o torneio da Fidelidade e mais um torneio de pádel algures, que agora é uma nova modalidade também que existe muito, também se está a realizar. E acima de tudo, acabamos por ter todos os dias da semana há coisas a acontecer, e a parte boa de ver isto a acontecer é que não ter que estar presente e ver as coisas a andarem sozinhos. Nós às vezes damos por nós e eu penso como é que isto aconteceu, mas a verdade é que aconteceu de forma natural, e depois de uma pandemia, depois de tudo o que pode acontecer, e agora mais uma crise, entre aspas, mas acho que era acreditar que nós cá continuaremos, e sempre que uma coisa má nós saímos mais fortes, com alguma resiliência, com trabalho. Acima de tudo, acho que é essa parte não posso queixar, que acho que toda a gente na Masterfoot trabalha com muita vontade e também dá o máximo, e eu simplesmente apareço mais vezes, porque pronto. Olha, e pegando aí nessa deixa, que o Ricardo Gomes é o que aparece mais vezes, mas isto não é só trabalho. Isto não é só trabalho, porquê? Porque nós já nos cruzámos aqui várias vezes no bairro. Eu sei que já falaste aqui um pouco do bairrismo, do bairrismo que temos e da alegria que temos aqui do bairro. Claro. Mas também não só. Eu sei que o teu amor, ou o teu gosto pelo desporto, especialmente pelo basquete. Cuidado com o amor, que a minha mulher vai falar. Cuidado, começa a ficar com medo. Mas pelo basquete. O casar. Isto aqui vale quase tudo neste podcast. Quase tudo. Mas eu sei que o basquete é qualquer coisa que te move. A gente já se cruzou, eu lembro-me assim de repente, por exemplo, na renovação e na inauguração do Campo de Chicago, aqui no bairro, na Semana Europeia do Desporto, também na Zona J. 3x3. Exatamente. De onde é que vem esse gosto? É bom praticar? Tens tempo no meio disto tudo? Eu ainda tenho a sorte de poder jogar várias vezes, ainda consigo jogar algumas vezes. Isto é, gostava de jogar mais, gostava de ter tempo para jogar mais, mas também não dá para tudo. Mas não posso queixar que até consigo ter aqui encaixar de alguma forma as coisas. Mas acima de tudo o basquete, aí no campo do Chicago, eu sempre joguei futebol. Só comecei a jogar basquete perto dos 11, 12 anos, porque houve alguém, um senhor que é o Oliveira, e isto até fazendo uma pesquisa para não estar aqui a contar a história, é fácil, alguém que veio aqui para o nosso bairro e que gostava muito de basquete, ele era angolano, veio de Angola, e Angola tem uma escola de basquetebol muito forte. Ele, por iniciativa própria, montou uma tabela de basquete e pôs uma tabela de basquete. E essa tabela de basquete é à frente do meu prédio. Para contextualizar, onde é agora o Chicago. Exatamente, onde é o Chicago. Isto em 1992. Eu devia ter para aí 11, 12 anos. E a verdade é que aquela tabela de basquete, parecendo que não era, passou a ser a minha solução para tudo. Estava contente de ir jogar basquete, estava chateado de ir jogar basquete, estava frustrado de ir jogar basquete. Era à porta de casa, era só descer as escadas e subir as escadas. E naquela altura o andar na rua era perfeitamente normal, e não havia, apesar de serem tempos diferentes e dizer-se que eram tempos muito complicados e grande falta de segurança. Mas sinceramente, só quem cá vive e quem cá esteve percebe efetivamente que isto são às vezes situações e informações às vezes mal contextualizadas que acabam por passar, porque sou sincero, desde os meus 11, 12 anos íamos para a rua até às tantas da manhã, e eu espero que a minha mãe não veja isto, porque ela pensava que eu estava em casa da vizinha e eu subia as escadas. Vamos descobrir aqui como agora já podes, também já passou tanto tempo. Já passou, não, e ela ficou muito... Queres ver a jogar o bate-pé, não é? Não, essa parte não. Era sempre uma parte mais vertente, mais desportiva. Tá curiosamente, desculpa, não te percas, falámos aqui há uns episódios atrás a importância nessa altura do Berlim, de jogar aos pés,
bicicleta, jogar ao cinto. Isto é algo muito... Que agora, se fosse éramos já aqui todos acusados de atentado ao garrafão. Ao garrafão também era perigoso. Também era perigoso. O garrafão também era um bom desporto. Estão a ver, isto estão aqui bons exemplos que não é só videojogos, há muita coisa que se fazia na rua que se perdeu, não é? Não, e acima de tudo era uma zona que acabava... Isto é, o grande problema que eu vejo atualmente e vejo com alguma preocupação, tenho um filho de 2 anos, é a parte social. Isto é, a parte social deixou de acontecer para os jovens. Acontece na escola, mas a escola não... Às vezes é difícil na escola ver as componentes social durante a fase normal de escola. E depois não existe muito mais momentos, porque depois o momento, supostamente, eles vão para casa e parece que ficam fechados. Eu espero que o meu filho possa ou fazer desporto, ou fazer outra atividade qualquer, seja música, seja o que ele quiser, mas que tenha uma componente social muito forte, porque o principal, por muito boas notas que nós tenhamos, ou por muito um curso superior que a gente possa tirar, ou por muito que sejamos muito bons no que quer que seja, se socialmente não tivermos essa capacidade, eu cada vez acho que os jovens têm menos, nós não vamos poder conseguir inserir numa equipa de trabalho, numa empresa, nós não somos seres individuais, ninguém sozinho consegue fazer nada. Pode haver um caso ou outro, talvez tenham esse sucesso, mas nós, meros comuns mortais, precisamos dos outros para conseguir atingir os nossos objetivos. E se não houver essa capacidade social de estar, de falar, de gerir a frustração, de alguém nos dizer que não, de alguém nos dizer... Isto vai ser muito difícil. Eu tenho um bocado de receio porque eu vejo cada vez mais os miúdos muito fechados na opinião deles e às vezes até demasiado protegidos, em que parece que não se pode dizer nada. Não, a gente pode lhes dizer tudo, eles têm que saber gerir e têm que saber. E é difícil. Isto, quando tens esta camaradagem que a gente tinha anteriormente, hoje em dia é difícil. Eu tive o cuidado, isto é, todo o cuidado que tiveram comigo. Eu jogava muito basquete aqui com eles e era tudo pessoal mais velho, eu era o mais novo. E eles eram vários angolanos e jogavam basquete, rijo, duro, e eu continuava a aparecer lá, levava-me, dia a seguir aparecia outra vez, levava-me, dia a seguir aparecia lá, e eles depois iam beber a sua cerveja. Mas havia o cuidado, precisamente deste do Oliveira, que ele costuma, sempre que me vê, ainda de vez em quando ele agora está em Londres, mas de vez em quando vem cá, ele diz sempre que sou sempre o filho branco dele. Era o que ele trazia-me um small, isto é, não havia um cuidado de incluir. Não, e tem um miúdo, isto é, nós vamos beber cerveja, não via aquela coisa, sim. E depois as pessoas pensam nisto. Não, eles diziam para ele ou para fumar, ou para isto, ou para aquilo. Não, era exatamente o oposto. O cuidado que havia era exatamente o oposto, que era. E depois há pouco tempo eu em conversa com o meu pai, o meu prédio tem 8 andares e tem um terraço no 9º. O meu pai dizia que ia ao 9º andar a ver como é que as coisas estavam. Ele não aparecia cá em baixo. Isto também, às vezes nós somos apanhados por estas informações. Não, isto é, ele deixava-me vir, mas depois ia ao terraço e estava a ver como é que as coisas passavam, o que é que estava a acontecer, o que é que não estava a acontecer, e acabava por também sentir essa segurança, porque via que havia esse cuidado para comigo na altura, que era o miúdo, e eu agora, estando na posição oposta, agora já nem tanto, mas mais há uns anos atrás, quando eu estava na posição de ser eu o mais velho e ter os miúdos, nós fazemos o mesmo, isto é, passamos este cuidado, é a mesma coisa que na escola, isto é, quem andou na escola secundária do Dom Dinis sabe perfeitamente que havia um cuidado e uma vontade de mostrar, de educar, de passar uma mensagem, entre aspas, educativa, uma mensagem positiva, acima de tudo, de ter o cuidado de trabalhar, de estudar. E tu passas isso para quando estás numa posição similar ou que possas passar uma mensagem adequada, tu também tentas, porque tens um bom exemplo que vem de trás. E eu acho que isto, por vezes, e infelizmente eu divago muito facilmente, atenção, por isso mas aqui estás à vontade. Estás à vontade. Isto é, eu acho que atualmente a escola cada vez é mais, isto é, está a começar a faltar motivação a toda a gente, isto é, está toda a gente cansada, estão os alunos cansados, estão os professores cansados, estão os auxiliares cansados. Quando estamos sem educação não há futuro, isto é, não é... nós aqui em Chelas e em Marvila, felizmente temos muitos jogadores de futebol, temos muito pessoal das artes, da música, com muita qualidade. Mas essas são pessoas que têm talentos inatos, que são pessoas que têm um talento que conseguem, devido ao talento inato que eles têm, conseguem fazer a sua progressão. Nós... Eu não sei se vocês cantam bem ou jogam muito bem futebol ou não, basquete, atenção. Eu canto espetacularmente bem. Se tiverem esse talento inato, ainda se podem chegar a um bom futuro a nível profissional, mas nós, se não for através da educação, se não for através da formação, se não investirmos e não tivermos esse cuidado, dificilmente vamos conseguir melhorar a nossa vida ou a vida de quem nós gostamos mais. Por isso é muito importante viver esse investimento. Eu costumo dizer muitas vezes, na brincadeira, mas muito a sério, que é, atenção que os jovens de hoje são o futuro da amanhã. Exato. E
conforme eles estejam mais ou melhor ou pior preparados, vai ser o futuro que nós vamos ter amanhã. E é crucial haver esse, mas depois eu também acho que acaba por todo este cansaço generalizado para quem é pai é assustador. Porque o cansaço não é só para os pais, o cansaço também é para os filhos, para a família, para todo o contexto. E não vejo motivação, e eu percebo, não estou aqui contra a luta de ninguém, que toda a gente quer melhores condições, e eu acredito piamente que têm que ter essa possibilidade, mas tem que haver aqui alguma forma de resolver estes problemas. Não podemos estar. Eu imagino se eu tivesse a pôr pressão, consequentemente, nos próximos, não é? Ninguém tem culpa, não é? Sim, não, e tem que se resolver. Isto está em causa o futuro de. Não estamos agora a falar aqui do nosso bairro, do nosso nossa freguesia. Mas não, isto é o futuro de Portugal. Exato, porque depois de uma pandemia que já deve ter sido muito difícil para gerir para estes jovens, e nós vemos isso perfeitamente, e para nós adultos também foi, então imaginemos para as crianças, e agora esta situação da escola, isto é, vamos em 3 anos de muitas dificuldades a nível da educação. Isto, 3 anos não é 3 meses, não é um período, é muito tempo, é demasiado tempo. Olha, Ricardo, e o que é que tu achas de desafios? Vamos embora. Gostas? Acho que é sempre, está inerente ao desporto haver um desafio. Ele está preparado. Nem mais. Vamos para o nosso quiz já fiz a minha... Excelente resposta. Sei perfeitamente o que é que vai acontecer. Ora bem, estamos aqui no nosso quiz time, o nosso momento de desafios, e vamos ver se o Ricardo está pronto. Ele disse que estava. Eu não sei se estou. Eu sei o que é que vai acontecer. Eu sei o que é que vai acontecer. Olha a pressão, olha a pressão. É assim, vou-te explicar rapidamente. Eu sei que tu já vistes, portanto não é preciso grandes explicações. Vamos ter aqui 4 temas. E são temas também para percebermos o que é que tu gostas. E eu vou tentar enquadrar estes temas na nossa conversa. Os 4 temas são filmes e séries, curiosidades sobre o mundo, desporto e escolha ao diabo. Aqui estás por tua conta e risco. E nas outras, vamos querer saber o que é que tu mais gostas do teu dia-a-dia. O que é que te seduz? Desporto e séries, nitidamente, é algo que... É? Sim, agora aqui a questão... Portanto, vamos às curiosidades. Sim, acho que sim. E o diabo também não. Diabo também não? Não vamos para o diabo, não sou muito de religiões, por isso também não sou muito do diabo. Por isso eu prefiro... Ele não quer sair longe. Ok, então eu, só por causa disso, vamos ter 2 de cada. Okay, vamos começar pelo desporto? Ou deixamos o desporto para o fim? Pode ser. Não, pode ser desporto. Vamos pelo desporto. Então vá. Ricardo, distribui lá aí. Quero que me tires 2 perguntinhas. Vou baralhar. Baralha, à vontade. Só para ele não pensar que está feito. Outra atividade que se fazia muito era jogar às cartas. Olha, às cartas ou à batota? As duas coisas. Eram boas tardes passadas na escola secundária de Onis a jogar à batota, atenção. Vamos lá embora. 2 perguntinhas para mim. Vai ser a primeira aqui já. Okay. Vamos lá embora. Ora, temos aqui a primeira. Ora, ténis, gostas? Gosto, nunca joguei, mas gosto. Agora com o paddle a aparecer, uma pessoa já joga um bocadinho, acaba por jogar um bocadinho, já se sente um jogador de ténis. Nunca tive a oportunidade de jogar ténis, mas sempre tive a curiosidade. Agora, nunca jogaste ténis, não? Nunca joguei ténis. Mas vês ténis? Sim, gosto de ver jogar. Tens algum jogador favorito no ténis? Eu gostava muito na altura que agora recentemente, como é óbvio, Roger Federer, Djokovic, como é óbvio. Acho que são aqueles nomes que aparecem, mas talvez a minha primeira imagem de jogador de ténis, lembro-me perfeitamente do Agassi, que era super irreverente. Careca, não é? Não, ele tinha cabelo comprido, se não estou a erro, usava várias imagens, ele não podia, em Wimbledon, normalmente tinha que ser uma coisa... O Agassi era careca. Era careca? Sim. O Agassi era. Olha que eu agora não quero meter... Nós a seguir depois já vamos fazer aqui uma pesquisa. Era o ícone. Eu acho que eu acho que sou do tempo que ele tinha muito cabelo. Só sei isso. Se calhar estou aqui a dizer uma grande barbaridade, por isso já estou a sair bem nas perguntas. Já. Olha, mas é sobre Roger Federer, eu acho que tu vais chafar. Ora bem, a pergunta de desporto, vamos lá. Quantos títulos de Roland Garros possui Roger Federer? Tens 3 ajudas. 1, 2 ou 3? Eu acho que é 3. 3? Roland Garros. Não, já percebi que está errado. Essa forma de reagir aí já estás a querer. Mas eu não quero ajudas. Eu assumo as minhas decisões. Se eu disse que é 3, são 3. Não... São 2. São 2, pronto. Não, desculpa, é um. É um só. É um Roland Garros. Exatamente. Porque o Roland Garros é de terra batida. E é mais o nosso... Ele não se sentia confortável Nadal. ali. O Nadal é que tem muitos títulos, sim. Exatamente. Não tive o raciocínio correto.
Ténis, gostas? Ténis? Gosto. Sim. Ainda este fim de semana passei uma manhã a ver isso. É. E jogar? A jogar só na faculdade. Tive só esse momento, porque também não era um desporto muito acessível na altura. E paddle? Como Padel, estou à espera de um convite do Ricardo. Olha, por Já acaso amanhã. também nunca. Queres fazer dupla? Mas isso somos campeões logo, depois descobrem-nos. Não, pá. bora lá. É? Já amanhã. Mas há duplas ou é um contra o outro? Não, é duplas. Também, duplas, também não é? há campos individuais, mas não é muito usual. Normalmente é sempre em duplas, 2 contra 2. Sim. Pronto, mais um desafio. Mais um desafio, oh meu Deus. É que nós já começámos este podcast com desafios e tu já começaste. Mas mas já no vamos teu falar desafio. disso. Já vamos falar disso. Agora é mais um. Mais um. Isto não para. Mais uma? Mais uma? Então vamos lá. Olha, este é por acaso um desporto que eu gosto muito. Fórmula 1. Também gosto, Gostas? sim, Gostas? sim. Cegas? Era um grande adepto de Senna. Cena. Ainda quando estava ele na Lotus. O carro era preto. Lembro perfeitamente. E tenho a memória no dia dele ter falecido. Estava em casa dos meus avós e lembro perfeitamente de estar a ver a prova em San Marino, se não estou em erro. E hoje em dia tens algum favorito? Não, foi algo que acabou por desaparecer, provavelmente muito inerente, talvez na altura do Schumacher ainda havia alguma coisa, mesmo assim já não havia muito. Acho que foi uma coisa que, se calhar, não sei se isto é uma coisa normal ou não, mas quando perdes assim tipo um ídolo que tu gostes muito e ele desaparece e deixa de acontecer, tu acabas se calhar por... Se calhar não ligas tanto já, e a mim aconteceu, eu adorava ver era o Prost, se não estou em erro, e o Ayrton Senna. Sim. Era o final de grande rivalidade. Não, ia sempre em Tóquio, à chuva, e com sempre muita confusão. O Senna era bom à chuva, não é? Ou estou enganado? Sim, Ou era o eles Prost? os dois eram Eram os muito, dois. eles os dois eram muito bons, sendo que havia sempre muita polémica, porque os finais de campeonato deles dois foram sempre marcados por alguma polémica de curvas e de acidentes foi muito giro. Muito bem. Esta acho que vais safar. Esta é fácil. Já No outra era. Acho que sim. No Campeonato do Mundo de Fórmula 1, onde se encontra o circuito de Silverstone? Penso que era Inglaterra. A. Austrália. B. Estados Unidos. C. Grã-Bretanha. Grã-Bretanha. Está certo, sim, senhor. Muito bem. Silverstone. Esta eu disse que era Aí, vai lá, também não podia. Era mal se falhasse. Que continua hoje em dia, não é? Eu acho que sim. Continua. Sim, acho que não é? sim. Eles vão retirar alguns aí, penso que é o da Bélgica, o Spa. Acho que. Não tenho noção. Acho que está Era bom que dias estes últimos anos até foi uma vez ou duas em Portimão. em Portugal. não é? Que E era, o do Mónaco continua. do Esse- Mónaco esse é continua. lindo. Ah, O Mónaco é o esse é clássico dentro da clássico. cidade, sim. Esse é É o clássico. da clássico dentro da cidade. Vai acabar o Mónaco? Diz a Cândida. O Mónaco? Não, acho que é o Esse Spa. percurso é lindo, pá. Esse circuito. Ah, é? O Mónaco. Poça. O Mónaco, era, já sei, o Mónaco eu ouvi. é o que é dentro da cidade, que era muito Exato. normal. Quem Mas começasse em é primeiro é muito o- difícil de ultrapassar é o- porque é nas ruas da cidade. Era Mas muito... é aquele que é o mais onde vão as estrelas todas. Sim, eu sim, acho que é sim, muito. sim. Eu ouvi dizer que o Spa é que vai deixar de sair. Eles falaram que o Mónaco sim. Também estava em vias de sair, mas existe grande pressão, que é um dos mais míticos. Mas agora com a introdução do de não é Las Vegas, do Las novo, Vegas. É, Cândida percebe é isto. Las Vegas. É a rivalidade entre o Mónaco e o Las Vegas, portanto, eu acho que tem a ver com isso. Bom, está bem. Safaste. Bom, 50%, está fechado, não não foi é? mal. 50%. Ainda faltam Filmes mais. e séries. Portanto, duas daqui. À vontade. Gostas de filmes? Gosto séries? bastante, sim. Agora, Mais filmes, mais séries? as duas coisas. Agora É? acontece muito adormecer. Com o Acho que trabalho, estou não é? para ver o episódio do Last of Us. Acho que é agora assim, a nova série que está aí Uhum. de HBO. E acho que demorei para aí uma semana a conseguir ver um episódio. Não é fácil. E aquilo não é paradinho, portanto Não, andas mas cansado. mas eu acho que vi a parte final quando aquilo começa a espevitar, acho que vi, mas demorei foi muito tempo a ver aqueles primeiros 20 minutos. Ok. Aqueles primeiros 20 minutos demorei bastante tempo, foram bastantes dias. Olha, a primeira pergunta é sobre filmes e vou-te já dar uma dica. Se tiveres dúvidas, ali tens ali uma ajuda traseira que ela vai-te... Sabe esta de certeza. Portanto, filme. Em que filme é que Beyoncé se estreou no cinema? A. Austin Powers, Golden Member. B. Dreamgirls. C. Pantera Cor-de-Rosa. D. Obsessiva. Eu não posso deixar de fugir à verdade desportiva, entre aspas, neste quiz, mas antes de fazeres a pergunta já me estavam a dizer a resposta. Não vou. Não quero pactuar. Não quero pactuar. Não me sinto como desportista e competitivo, não me sinto. Eu sei que é A, e se me Ok. disseres que eu já nem sei qual é que era a pergunta, mas eu sei que é A porque
percebi, não vou dizer uma voz do além, uma voz não, Ok. uma foi da resposta Beyoncé, do além. Não foi da Beyoncé. Não foi da Beyoncé, Não foi da foi uma Beyoncé. resposta do além que era A. Eu já É. sabia que era A, É. por isso eu vou pedir para repetir. Eu quero, Portanto, quero ser justo na minha. Austin Powers, Sim. Golden Band. Acertei. Acertaste. Obrigado. Acertaste, sim, senhor. Beyoncé é da tua lista de músicas ou nem por isso? Não é assim nada de. Que eu ouço, que é bastante comercial e ouço bastante. E do marido? não- Mas tu é mais marido, Jay-Z. Também gosto, gostas, sim, gosto mais. É mais a Se tua onda. for a comparação, gosto Sim, bastante sim. mais. É isso. Então, Bem me pareceu. bastante mais. Que estilo de músicas é que costumas ouvir? Gosto de tudo um pouco. Tive os meus momentos mais de quando era mais jovem, devido aos mais velhos com quem eu ia. E posso contar outra história que por acaso depois veio-se a descobrir, que eu fui ver. Eu devo ter visto todos os concertos de Pearl Jam em Portugal. Em Portugal, isto é, em Lisboa, que vieram em Lisboa. E o meu primeiro eu tinha 14 ou 15 anos, que mais uma vez numa saída para a casa do meu vizinho, fui para a casa dele à noite, a uma segunda-feira, acho que foi uma terça-feira durante a semana, e a minha mãe, curiosamente, meia-noite achou estranho eu não estar em casa ainda, ou meia-noite e meia, e foi lá acima, mas eu tinha ido para Cascais ver o concerto de Pearl Jam, que me deu umas quantas semanas de castigo, e fui com o pessoal todo mais velho. Que era O teu todo- pai não podia ir ao Mirador ver onde é que tu estavas. E eu fomos e a minha mãe perguntou à vizinha, "Então, mas eles também não sabem, eles foram para Cascais, foram ver o concerto." Ui, E ui. foi algo interessante. Ai, ai, ai. Então, não é um bom exemplo, mas é verdade. O que é que eu vou... Na Não posso juventude. fugir à O que a gente verdade. não fez na juventude, não é? Não. E não me arrependo, porque depois eu consegui ver todos. Isto é, depois eu acabei por não ver todos os concertos, desde Cascais, Restelo ao Pavilhão Atlântico, e acabou por ser a minha banda, por assim dizer, favorita, porque posso dizer que sempre que eles vieram a Portugal eu fui ver. Agora recentemente também no Alive também, e já foram 2 vezes ao Alive. Eu fui sempre ver o concerto de Pearl Jam. Não vou dizer que é a minha banda favorita, mas pelo menos é aquela que eu mais vezes Ok. vi ao vivo, sem dúvida nenhuma, foi Pearl Jam. Boa. Ora bem, mais uma pergunta aqui. Outra vez filmes, não estás com sorte hoje nas séries. Bom, e este... Não vou olhar para aquele lado, vou E pôr este- aqui, vou virar para este lado. Não quero. Isto é desportista. Não. A desportista não nível. acaba de... Temos que assumir as nossas dificuldades. Muito bem. Filmes mais infantis, gostas? Ainda vês? Agora vejo muitos. Vês, não é? Agora tenho que ver, Tem que ser. vejo alguns. Agora, Ora bem, bem. uma forma de fugir. No filme Aladdin, qual é o nome do tigre da princesa Jasmine? Portanto, o nome do tigre. A. Lucifer. B. Pascal. C. Adu. D. Raja. Então, a minha mulher sabe a resposta desta de certeza, que ela é louca. Queres por- ligar lá para casa? Ela- Eu nunca fizemos Se isso. isto houvesse, Não, se isto mas houvesse podias a fazer. ajuda de casa, Ah. ela sabe tudo. Eu já vi o Aladdin por causa dela, com ela, penso eu. Que a gente vê aí quase. Agora estou a pensar. É, pá, ela Ou é o quando- Raja. ela quando vir o podcast, se estiver ao teu lado, vai dar assim uma. Epá, Ou é o Então não te Raja, lembras? ou vamos é ver o- outra vez. Vimos Aladdin. isto juntos. Vamos ver outra vez, só Ou de é o castigo. Raja ou é o Lucifer. Agora- E agora? E agora? Ai meu Deus. Já estou a ouvir a ela lá voz em do casa. além. A voz do além já estou a ver. Eu estou na minha visão periférica. Eu bem tento não ver, mas a visão periférica não, Isto é impossível de não ver. Repete lá, se faz favor, as Ora contas. bem, A. Lucifer. B. Pascal. C. Adu. D. Raja. Adu não é que Adu era um macaco. Acho eu. Agora, Liga para a Mafalda. não, eu vou arriscar. Mas agora já estou a ser moldado pelo além. Agora é o Pascal. Não. Não, ainda bem. Não. É o Era mesmo Raja. Era mesmo Raja, Raja. era a tua mesmo primeira. Raja. Mas é que o além estava-me a enganar, porque o além eu estava a dizer Rajá e Lucifer e o além estava assim. Isto é, estou a ser castigado por não Pois ter é. ajudado, por não ter aceito a Pois é. ajuda. Há Pois é. bocadinho estou a ser castigado agora. Olha, mas tiveste 50%. 50%. Não sei se foi 50%, mas foi o suficiente para 50%. nos divertirmos, pelo Sim, menos. Gostaste? Gostei. Eu acho que é o momento Não, que Eu gostava muito de jogar Trivial Pursuit, não sei se. Sério? E agora já não há muita ideia de. Sei lá, pelo menos não vejo Sim. tanta gente a jogar Já de o forma. grupo é bom. Sim, era uma coisa que eu gostava bastante de jogar. Mas isto também foi bom para poder chegar a casa. Pá, temos que rever os filmes. vai Mafalda. ter castigo. Vai Temos, ter pá, castigo. temos Vai ter que uma, fazer aqui um uma update. temporada de Aladdin. Vou Sim. levar uma pressão na Disney. Vou ver tudo o que é da Disney agora outra vez. Muito É bem. isso. Olha, muito safaste. Foi o nosso quiz time.
Pois, e o que temos visto aqui, na verdade, ao longo desta conversa, é que o desporto tem sido realmente um meio, tanto na idade sénior, como vimos, por exemplo, no Walking Football, como na idade adulta, que vai juntando os amigos também muitas vezes, e agora com esta modalidade do pádel também acabam por as pessoas reinventarem nas suas práticas, experimentar coisas novas e juntar amigos. Portanto, vamos fazer dupla. Amanhã às 10. Mas o que temos, e fundamentalmente também nas crianças, aqui com o projeto também que o Ricardo partilhou com a Fundação Benfica, que as crianças têm tido grandes desenvolvimentos através do desporto. Portanto, o desporto tem sido o meio, claramente, na nossa opinião, para a melhoria da sociedade civil. E sem dúvida faz aqui um paralelismo com a educação. Tu há pouco ias falar-nos sobre isso. Acima de tudo, eu acho que nós temos que encontrar soluções. E realmente estamos na parte do desporto, como é óbvio, o desporto será sempre uma solução óbvia para estes miúdos. É normal que toda a gente gosta de jogar a bola, toda a gente gosta de fazer desporto. Logo, essa motivação extra para a parte da escola, isso poderá ser isto. O Dom Dinis é o maior exemplo disto, porque havia uma componente, mesmo quem não era de turmas de desporto, havia uma componente desportiva que era no final de cada período. Nós tínhamos ali os torneios e dava ali uma vida enorme, e era tudo organizado pelos próprios alunos, em que havia, como é óbvio, os professores na sua parte de mentores, mas isso dava nitidamente uma união maior. E nós, eu, por exemplo, eu não sou de desporto, mas acho que consigo jogar todos os desportos de uma forma, bem ou mal, sei as regras e consigo jogá-los. Porquê? Porque nós fomos instituídos e educados para jogar. Cada período tu tinhas uma modalidade diferente, não é? Eu acho que agora o que se vê é, chega-se a uma modalidade, tu queres jogar o quê? Futebol. Jogas futebol. Tu queres jogar o quê? A futebol é sempre a resposta. Sim. Então acabamos por ser uma... É aquele desporto que eles também consomem muito em casa. Sim, mas tem que ser a própria escola a demonstrar coisas novas. Eu lembro de ter jogado badminton, eu lembro de ter jogado corfball, eu lembro de ter jogado... Quais é que podem ser as soluções, então? Que soluções é que tu virias para falarmos já no contexto até de escola, não é? Do corpo docente, do corpo não docente, de estarem também cansados? Há aqui alguma alternativa que tu vejas através da educação e do desporto para melhorar o ensino, melhorar o desenvolvimento da criança? Acima de tudo, temos que ver isto como um todo. Isto não é um problema só do ensino, não é um problema só dos pais, não é um problema só das crianças. Isto é um problema que tem que ser uma intervenção de todos, porque isto, acima de tudo, só faz sentido se realmente houver uma educação dos pais, porque às vezes os próprios pais não têm noção da importância do que, ou não valorizam, ou não dão importância à parte social, e às vezes nós próprios pais estamos a criar um bicho do mato completamente porque não estamos tão presentes. E aqui vou dar razão à minha mulher, que às vezes o trabalho tira-nos de casa, rouba-nos tempo, rouba-nos e é mais importante. Eu agora, como pai, sinto, às vezes, estou a receber os vídeos, as fotos, e a minha mulher já foi buscá-lo às 4, 5 e meia da tarde, e ainda estou eu a tentar me despachar e devia estar em casa às 6 e só consigo estar às 7. Isto é, já estou a perder tempo com o meu filho. E nesta idade deles tão pequeninos, é chato e é difícil e é muito complicado por fazer esta gestão. Não se consegue recuperar depois. Não, mas na idade mais para a frente vai ser mais difícil e mais perigoso. Isto é, porque nós estamos a passar... Os pais também às vezes passam a responsabilidade da educação, querem que a escola os eduque. A escola não pode educá-los, a escola vai formá-los. A educação tem, na minha opinião, vai ajudar, como é óbvio, a escola, mas a educação tem que vir de casa, tem que ser uma coisa pelo exemplo, tem que ser os valores são dados em casa. Eu felizmente tenho a sorte de ter dois pais que me incutiram muito o respeito, muito o trabalhar, muito a importância da escola para a nossa formação, e tenho essa sorte. Depois nem todos temos essa sorte, por vezes, que os pais tenham essa compreensão. Os meus pais não têm uma escolaridade básica da geração deles, mas eles sempre viram isso como uma componente importante. Por vezes, quando os pais não têm essa visão, ou até não conseguem ter a capacidade de estar presentes, porque aqui acontece muitas vezes, isto é, os pais têm que trabalhar de sol a sol e acabam por... não ter, eu já não me vou queixar que não tenho o trabalho das 9 às 5, mas há muitas pessoas aqui que trabalham das 7 da manhã às 7 da noite ou às 8 da noite. Sim. E os filhos deles, onde é que eles estão durante esse tempo todo? Tem que haver obrigatoriamente, não só da escola, mas também
das associações, dos clubes, tem que haver respostas para isto. E há respostas. E acho que até há muito em Marvila, em Chelas, até há muito associativismo e este trabalho é muito, muito bem feito. Mas depois eu ainda acho que falta aqui uma componente, isto era uma coisa que eu gostava no futuro de conseguir fazer, uma componente da parte de educação. Isto é, nós temos muitos jovens a fazer desporto e temos muitos jovens em clubes, na parte do futebol especialmente, do atletismo, há um associativismo brutal em Marvila, mas depois às vezes não há ligação à escola ou não é feita a motivação para a escola e a importância da escola. E eu acho que isso é possível ligar. Eu gostava no futuro, se tiver capacidade ou até tempo e até ter mais assertividade para fazer isto, acho que era muito importante haver um projeto que os miúdos, não é criar mais um clube de futebol, não é criar mais uma atividade para eles fazer, não é, isto já existe tudo, isto é, estes miúdos já estão presentes e já costumam estar a fazer atividades, por isso nós temos é conseguir que se quer quebrar alguns celeumas que às vezes as pessoas pensam que o nosso mundinho é aquele mundinho, o clube fica muito fechado para o resto das outras associações que existem, mas acho que é possível haver uma interligação em que há um trabalho nitidamente a nível da parte escolar, a nível de motivação para a escola, a nível da percepção da importância da escola, porque a maior parte destes miúdos não tem noção se é difícil e está muito complicado para quem tem uma licenciatura e estudou para ter um mestrado, um doutoramento e está difícil. Imaginem para estes miúdos que se não acabarem o secundário ou se não acabarem sequer o 9º ano, por exemplo. Mas ao mesmo tempo eu vejo as escolas, especialmente aqui em Chelas atualmente, e no meu tempo isto não me aconteceu, que é, se acabarem o 9º ano não é mau, se acabarem o 12º parece que são génios. Não, génios é a escola mínima obrigatória. Sim, é o 12º. Hoje em dia, para trabalhos normais, sim. Por exemplo, tu vais a um IFP e procuras um trabalho que esteja disponível, pronto, para começar, por exemplo, rapidamente. O requisito é o 12º. Mas nós não podemos achar que o 12º é suficiente. Não, por isso mesmo. Porque o mínimo é o 12º. Ou seja, temos que projetar para mais. As crianças têm que ser projetadas também para mais. Estamos a tirar a ambição aos miúdos. Eu acho que os miúdos são todos... É normal que na nossa juventude a gente... O que é que tu queres? Jogador de futebol. Isto e aquilo e aquilo outro. Mas depois eles passam aquele momento de viver um sonho e sabem que não vão ser jogadores de futebol porque têm os pés como os meus, provavelmente, e eles têm que ser qualquer coisa. E depois o que é que e depois tu vês, fazes esta pergunta a muitos miúdos e os miúdos não fazem a mínima ideia, e eu próprio não fazia a mínima ideia do que é que eu queria ser. Eu fui parar em Engenharia Civil. Talvez a coisa mais ridícula que podia ter acontecido na minha vida foi ter ido para Civil. Porquê? Não tem nada a ver comigo. Não tem. Nitidamente eu gostava muito de matemática, gostava muito de física, mas isso não quer dizer que, isto é, segui de uma forma completamente errada para e felizmente com um bocado de sorte apareceu tudo isto a sequer acontecer e pude seguir o que eu realmente gostava. Mas isto tem que ser identificado antecipadamente nas escolas e tem que haver essa capacidade, mas eu acho que depois a falta de motivação geral de toda a gente atualmente acabam por andarmos aqui em velocidade de cruzeiro e os miúdos dão por eles a chegar ao 12º sem a mínima ideia do que é que vai acontecer ou o que é que não há, ou então os perigos que eu incorro se eu não fizer mais nada. Isto é que eu acho que Ricardo, e tu achas que o desporto aqui... Eu estava a tentar enquadrar a tua ideia aqui a nível de escola. Tu achas que o desporto podia ser um meio? Porque eu também concordo com isto, que os miúdos chegam ao 12º, muitos deles estão perdidos. Estão no meio de um labirinto, não sabem muito bem para onde é que vão. Achas que o desporto podia-os ajudar em que sentido? No meio disto tudo? Não, porque, acima de tudo, o desporto aproxima. Isto é muito fácil. Qualquer miúdo que se tiver, eu, por exemplo, lembro-nos vou usar sempre exemplos práticos. Sim. Na escola secundária de Onis havia núcleo de futebol, de basquete, de vôlei, N de situações. E como é óbvio, nem toda a gente gosta da escola. Sim. Como é óbvio. Mas se tiveres algo que tu gostas na escola e que te permita manter mais ligado à escola, esse fator é decisor para tu estares presente. Este a tal ponto que tu dizias, não é? Sim. Não, e isso motiva-te a estar lá. Até haver um ponto em que eu tive a sorte, por exemplo, tive um professor e acho que até esta oportunidade é uma boa oportunidade para falar dele, que é o professor Rogério Mota. E estamos a falar de alguém que nitidamente me despertou. A minha primeira reação em relação ao professor Rogério Mota foi que ele é completamente maluco. Foi a minha primeira ideia, porque ele foi meu professor no 7º ano. Ele ainda não sabe que isto existe. Ele não vai ver os podcasts. Ele foi meu professor no 7º ano. Eu digo, amanhã eu ligo-lhe e digo claramente que lhe chamei maluco. Ele não vai levar a mal. Eu vinha da escola.
Rogério Mota, atenção que isto estamos a elevar. Isto não é para... Não é, é no sentido positivo. Estou a chamar maluco no sentido positivo. Exatamente. Eu vinha da escola aqui da Damião de Góis, aqui ao lado, e vou com 12 anos, chego à Dom Dinis e tenho um professor de Educação Física que a chover torrencialmente pega em nós e leva-nos para a mata a correr. Por amor de Deus. Na minha reação foi isto. Eu ainda pensei que ele estava a brincar. Não, mas nós fomos a correr para a mata à chuva. Lindo. Quando eu vinha da Damião de Góis, Grande professor. em que a única coisa que se via era futebol à frente e não se via mais nada, claro. e se não se quisesse fazer nada, não se fazia nada. Claro. Porquê? Porque não havia uma cultura desportiva, não havia uma cultura sequer de escola, sequer tão próxima como havia do Dom Dinis, no sentido em que havia uma organização de motivação dos alunos. E o professor Rogério Mota foi a minha primeira. Depois ele continuei com ele, foi o meu treinador de basquete, foi o meu dos núcleos, esteve sempre presente, até mesmo agora profissionalmente, até cruzámos agora já várias vezes em outras coisas, e sem dúvida nenhuma que é um dos meus melhores exemplos que eu tenho no profissionalismo, na educação e no exemplo, porque acima de tudo ele nitidamente incutia-nos a responsabilidade. Eu lembro de uma outra tarefa que era arranjarmos tínhamos de ter uma farda, entre aspas, tivemos que ir às empresas ali à volta, miúdos de 12 anos, 13 anos, sim. Tínhamos que arranjar um patrocínio com os nossos pais, ou quem quer que seja, e tínhamos todos equipado igual. Olha. Isto era uma coisa que era feito. Que permanece. Pois, não tenho noção. Não, mas nunca permanece. E acabámos de fazer. E ele me fazia ainda outra coisa mais curiosa, que era os acampamentos da Viz, e isto era mais por iniciativa dele e da professora Margarida, da esposa dele, que era, pegava em 100 e tal pessoas, jovens, crianças, com outros alunos mais velhos, nós íamos para a Viz, acampar durante uma semana, se não estou em erro, com uma série de atividades, uma série de responsabilidades, isto com 12, 13 anos. Eu lembro-me que quem foi à minha casa pedir por favor para me deixar ir até foi o Freddy, que é, não sei se vocês cruzaram com ele, mas ele já foi coordenador do desporto escolar, inclusivamente também formado na Dom Dinis, e foi ele que foi à casa dos meus pais pedir por favor se podia me deixar ir, porque meus pais, como é óbvio, um pouco relutantes de deixar uma semana, mas foi a minha primeira experiência de uma semana fora de casa. Okay. Ainda estou agora ao fim, com 42 anos, estou a falar nisso de uma forma e dá para fazer. Não, foram dois e eu apanhei os últimos dois. Aquilo já acontecia, já tinham sido vários anos, mas apanhámos os últimos dois e nunca mais se fez. A primeira semana fora de casa. É marcante. Mas num ambiente de uma camaradagem brutal, numa situação de jogos, de torneios de futebol, de basquete, de N modalidades. Era non-stop. Não, e fazias N modalidades, e era em Avis, não estou em erro, ao pé da barragem. E foi algo que marcou a mim, marcou mais todas aquelas pessoas que tiveram essa oportunidade. E isto nitidamente foi, mais uma vez, pelo exemplo. Isto é, tens os mais velhos que estavam contigo, que te tocavam, entre aspas, que te mostravam os valores corretos, tu que mostravam qual é que era o comportamento correto, para tu também tinhas de te adaptar, que é 13 anos, mas depois tínhamos, a Dom Dinis na altura tinha de 7º ou 12º. Certo. São muitos anos, eu tive 6 anos, 7 anos na Dom Dinis. Parecendo que não, tu chegas ali com o 7º ano, és obrigado a crescer, não podes continuar a fazer a estupidez que andavas a fazer quando tinhas 10, 11 anos. Tens que obrigatoriamente crescer e depois, pelo exemplo, consegues ter essa ajuda dos mais velhos, e isso era nitidamente algo que se passava de uma forma muito, acho eu, bastante importante. Bom, Ricardo, isto estava aqui uma conversa para a noite toda. Estávamos aqui, já falámos aqui de muita coisa, desde o viver no bairro, o bairrismo, a importância das escolas, os jovens, o ser criança, o recuperar boas... Não falámos de mentir aos pais, atenção, isso não foi nada a falar. Falámos aqui de professores, bom, eu não vou dizer... Especiais. Não vou dizer, porque é da responsabilidade do Ricardo Gomes, não é minha. Bom, temos aqui muita coisa. Ricardo, para despedir... Uma pergunta assim só mais atrevida. Sonhos? Eu sou sincero, uma das coisas que eu digo é que não há impossíveis. Okay. E não existem as utopias que existem, elas podem se tornar a realidade. Eu tive já várias que se concretizaram. Isto é, ter a maior empresa de eventos desportivos em Portugal. Okay. Por exemplo, esse é o teu pessoal, não é? Na minha opinião, acho que neste momento somos da empresa da Masterfoot. Eu gostava muito de passar para um patamar de fazer eventos ainda maiores. Nós vamos fazer talvez agora Ainda maiores? Tu já referenciaste aqui uma série de empresas... Vou já dizer mais um que se calhar... Com quem gostavas de trabalhar? Com a UEFA, por exemplo. UEFA? Sim, acho que seria bastante interessante trabalhar com a UEFA. Mas, por exemplo, nas Jornadas Mundiais da Juventude,
iremos estar na organização de uma forma bastante ativa, na componente da parte do desporto, e que eu estou um pouco assustado, porque estamos a falar de 1,5 milhão de pessoas que estarão em Lisboa, em que nós vamos receber inscrições para as várias modalidades desportivas que vão acontecer na cidade em que nós vamos organizar muitas delas. E será sem dúvida talvez o nosso maior desafio em conseguir, porque a piada que eu gosto mais é a parte da logística, isto é, o preparar toda a logística, o planeamento, e arranjar soluções. Quem não gosta disso, quem acha que isso é a parte que me diverte mais. Ainda agora nesta última semana que passou tivemos equipas holandesas em Lisboa e nós estivemos a tratar de transferes, de atividades, jogos, treinos, e é tão giro ver aquilo a acontecer. Tu pensas, idealizas aquilo e pensas que às 9 horas passa isto, às vezes isto, assim, e depois aquilo começa a andar em velocidade de cruzeiro, as coisas estão todas a acontecer e tu só estás sentadinho a assistir e ver as coisas a acontecer, e ainda por cima depois quando corre como tu achas que vai correr, melhor ainda, e quando não corre, tu adaptaste à situação ainda melhor ainda, conseguiste ter essa resposta. A parte que te dá mais prazer é aquela idealizar, planear, sim. E depois o prazer de ver aquilo acontecer. Sim, mas atenção, isto é um prazer que eu tenho pessoal, mas é um trabalho coletivo enorme, porque isto depois as pessoas depois não têm noção, mas nós somos talvez perto às vezes de 15, 20 pessoas a trabalhar na Masterfoot. Isto tem uma dimensão já muito grande e nitidamente o mérito está muito longe de ser meu, é um mérito coletivo muito grande. Olha, e aproveitando, antes também de dizer as nossas redes sociais, quem quiser procurar Masterfoot, faz o quê? Masterfoot pode procurar em qualquer das redes sociais normais, Instagram, Facebook e inclusivamente no nosso site online, que é www.masterfoot.pt, e tem vários eventos que podem se inscrever como amigos ou então com os colegas de trabalho a nível empresarial, e desde paddle, futebol, futsal, e agora também já um pouco também no basquete e no vôlei também já estamos a fazer mais coisas. Já estamos. O basquete e o paddle tinha que estar. Claro. Portanto, fazendo aqui também a nossa publicidade. Não, tu vais fazer. Quem quiser ser desafiado, quem tiver desafios e quiser que os desafios sejam bem concretizados, Masterfoot vai ajudar de certeza. Quem tiver desafios e queira alguma ajuda e alguém que vai trabalhar para tentar fazer o melhor, nós vamos tentar. E quem quiser ver bons podcasts, é como, Ricardo? Com os melhores, obviamente. Onde é que mais um grande convidado. Acho que as pessoas não querem perder. Ouve, onde é que vê? Nos canais também habituais do YouTube. Quem quiser ver esta cara bonita. YouTube, no Spotify, quem só quiser ouvir. Temos esta também o sexy, Facebook. Né? Temos o Facebook, o Instagram, não é? Com alguns stories aqui produzidos pelo nosso Bruno Batista, que são muito bem apanhados. Eu tenho reparado nos pormenores que tu tens. Gosto. Os pormenores o pormenor faz a diferença. Faz toda a diferença. Portanto, nós aqui também não facilita. Também contamos com a ajuda de todos para promover este nosso trabalho em conjunto, partilhado também com os nossos convidados do Elevar o Desporto. Partilhem, sigam e falem, comentem também sobre isso. O desafio que também deixamos a todos os convidados é: se gostaste de estar aqui na nossa companhia, gostaste? Sim, acima de tudo já sabia que ia gostar. Pronto. Esta é a parte boa, era já saber que ia ser divertido, porque eu e o Ricardo já tivemos várias conversas e somos pessoas que gostamos de conversar e de partilhar, e acima de tudo gostamos de passar uma boa mensagem, e acho que isso acima de tudo vocês têm feito isso, dos dois que eu já vi, têm feito isso de grande, acho que é um papel importante, porque acima de tudo as pessoas querem a conhecer o que é que se passa e o que é que não se passa, que é engraçado ouvir as histórias pessoalmente de cada um. Eu gostei muito de ouvir as histórias, por exemplo, da Carla Couto e do Jorge. Acho que foi muito engraçado ver ali, há pequenos pormenores que uma pessoa não sabe e vai sempre aprendendo nestas intimidades, por assim dizer, mais... Esse é o nosso desafio aqui também, de trazer um bocadinho de vocês para que as pessoas vos conheçam e tornar isto um bocadinho o convite, interessante. sou sincero. Portanto, e o desafio que deixamos é de procurares alguém dentro dos seus contactos para vir aqui ter connosco e ser também desafiado aqui, vir aqui ao Elevar o Desporto. Foi o nosso professor maluco. Também está na lista. Está na lista. Lance já esse desafio. Está na lista. E não só. Mais professores também estão aí na cara. Olha, traz-nos alguma coisa? Trago aqui uma t-shirtinha só para vocês. Que vai embelezar aqui o nosso espaço. Vai levar o nosso Como espaço. também tinha visto as outras edições, eu sabia que tinha havido ofertas, não podia vir aqui sem ter uma ofertazinha para vocês. Senhora. As meninas já estão ali a deitar o olho, elas normalmente querem ficar com as t-shirts todas. Isto vai esvaziar. Nós temos que lutar para ver se... Sim, senhor. Olha, muito obrigado. Obrigado, eu. Ricardo, foi um prazer. Sim. Ricardo, foi um prazer. Foi um prazer, Bruno. Mais uma vez, obrigado. Mais um grande episódio daqui de Elevar o Desporto, desta vez com outros temas que temos aqui partilhado com as pessoas. Não se esqueçam, mais uma vez, Instagram, Facebook, Spotify e YouTube, Elevar o Desporto, e vão ver que não se arrependem, desta vez com o Ricardo Gomes.
a elevar ainda mais este desporto. 50-50 nos desafios. Tem que melhorar um bocadinho, mas Vou não treinar importa. em casa. Ver a Disney agora. É verdade. Está feito. Ricardo, Obrigado. está feito. Obrigado. Muito obrigado a vocês Obrigado. dois. Obrigado pelo convite. Obrigado.